Fala, amigos! Muito boa tarde, boa noite, bom dia para você, a depender do horário que você vai assistir. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Resenha do Leão. Para quem não me conhece, eu me chamo Marcos Guedes. Vamos dar uma geral para você aqui na tabela do Campeonato Brasileiro. Tenho certeza que muita coisa aqui você não está percebendo. Então é importante você ficar aqui. Até torcedores de outros clubes que porventura entrar aqui nesse vídeo vai poder também ter esse entendimento que de fato é direcionado à torcida do Vitória, ao Esporte Clube Vitória. Vamos falar da situação aqui do rubro-negro baiano, que tem preocupado muita gente, né? Uma derrota mexe um pouquinho com o emocional da galera, mas eu quero, na verdade, tranquilizar. A ideia aqui do vídeo é tranquilizar você, torcedor rubro-negro, e talvez trazer aqui uma preocupação, né, para outras equipes do Campeonato Brasileiro. Eu faço isso, amigos, desde o jogo contra o Vasco. Ou melhor, desde aquela derrota contra o Vasco da Gama, onde eu procurei buscar forças, buscar entendimento, né, para continuar acreditando que era possível o Vitória sair daquela zona desconfortável. A situação é difícil para o Vitória? Muito. Só que tem gente com a situação pior. Então é isso que eu quero fazer você entender. Beleza? Então vamos embora lá. Antes de seguir, eu vou pedir para você deixar o seu like. Cara, mais de 100 mil pessoas, 108 mil pessoas assistem assiduamente os nossos vídeos. E tem mais 100 e alguma coisa mil pessoas que assistem esporadicamente. Nós temos um alcance aqui de mais de 200 mil pessoas. Então não custa nada para você clicar no botão inscrever-se. Para você isso não faz diferença alguma, posso lhe garantir. Só que para mim, aqui do Resenha, isso faz uma diferença enorme, porque hoje eu vivo aqui do YouTube. Então peço essa ajuda, essa força a você que está aí do outro lado, beleza? Vamos embora lá, tabela na tela, para a gente analisar aqui a vida de Vasco, Corinthians, Atlético, Grêmio, Vitória, Fluminense, Criciúma, Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Nessa ordem aí, 43 pontos para o Vasco, 41 pontos para Corinthians e Atlético Mineiro, 39 pontos para o Grêmio, 38 pontos para o Vitória, 37 pontos Fluminense, Criciúma e Juventude, Bragantino 36 pontos, Atlético Paranaense 34, Cuiabá 29 e Atlético Goianiense 26 jogos, 26 pontos. Olha só, amigos, eu quero analisar para você aqui as últimas 5 rodadas, porque é exatamente o que falta para o final. Eu vou analisar as últimas 5 e vou projetar as próximas 5, que terminam o Campeonato Brasileiro. Com exceção do Atlético Mineiro, que tem 2 jogos a menos, joga quarta-feira contra o Flamengo e tem um outro jogo contra o Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense que tem um jogo a menos, que é esse confronto contra a equipe do Atlético Mineiro. Vamos embora lá. Vamos pegar o recorte dos últimos 5 para projetar os próximos 5, tá certo? Então, é tendência, projeção. Será que o que esses clubes não conseguiram fazer nessas últimas 5, será que eles vão conseguir fazer nas próximas 5? Esse é o teor do nosso vídeo. Então vamos embora lá. O Vasco nos últimos 5 jogos, 2 vitórias. Corinthians 4. Atlético Mineiro 1. Grêmio 1. Vitória 3. Fluminense 2. Criciúma 1 vitória. Juventude 1 vitória. Bragantino nada. Ganhou de ninguém nos últimos 5. Atlético Paranaense 1 vitória. Com um jogador a mais o jogo inteiro, em casa. Cuiabá, nenhuma vitória. E o Atlético Goianiense, 1 vitória. Você observa que do Criciúma para baixo, ninguém ganhou 2 jogos. 2 jogos. Será que nas últimas 5 nós vamos analisar esses adversários? Será que eles vão conseguir ganhar 3 jogos? Será que eles vão conseguir perder apenas 2 dos últimos 5? Pontuar em 3? É isso aí que eu quero trazer para você. Agora em pontuação, né? O Vasco fez 6 pontos,
porque tem alguns empates nesse bolo aí. Corinthians fez 13 pontos, Atlético Mineiro 5 pontos, Grêmio 4 pontos, Vitória 10 pontos, Fluminense 7 pontos, Criciúma 5 pontos, Juventude 4 pontos, Bragantino, Atlético Paranaense e Cuiabá 3 pontos e o Atlético Goianiense fez 5 pontos. Até um desempenho melhor do que clubes ali que estão acima dele, né? Agora, amigos, o que vai pegar é o seguinte, é isso aqui, ó. Você já viu a situação deles para trás. Agora para frente. Olha o Criciúma. Pega Vitória em casa, Fluminense fora, Corinthians em casa, Flamengo em casa e Bragantino fora. Só pedreira, irmão. Só pedreira. Olha o Fluminense. Fortaleza em casa, Criciúma em casa, Atlético Paranaense fora, Cuiabá em casa e encerra com Palmeiras fora. Só pedrada. O Vitória, Criciúma fora, Botafogo fora, Fortaleza e Grêmio em casa e Flamengo fora. Só pedrada. Corinthians, Cruzeiro em casa, Vasco em casa, Criciúma fora, Bahia em casa, Grêmio fora. Para mim a situação bem confortável do Corinthians, porque já tem 41 pontos, vem numa crescente muito bacana. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense em casa, que nos últimos jogos vem dando trabalho, Atlético Mineiro, 2 vezes, um em casa e outra fora, Bahia fora, Fluminense em casa, Bragantino em casa. Olha o Bragantino, São Paulo em casa, Inter fora, Cruzeiro em casa, Atlético Paranaense fora e Criciúma em casa. Juventude, Grêmio fora, Cuiabá em casa, Atlético Mineiro fora, São Paulo fora e Cruzeiro em casa. A pergunta que não quer calar. Criciúma, das próximas 5 rodadas, vai fazer 7, 8 pontos? Juventude vai fazer 7, 8 pontos com esses adversários? Bragantino, Atlético Paranaense, Cuiabá, esses times ganharam um jogo, gente, nos últimos 5. Se eu for contar aqui mais para trás um pouco, a situação ainda é pior. Estou pegando o recorte só dos últimos 5 jogos. A situação ainda é pior. Então está difícil para o Vitória, que tem que ganhar aí pelo menos mais 2 jogos. Imagine para esses times aqui que mal conseguem vencer um jogo. Vitória nos últimos 5 venceu 3, empatou 2, fez 10 pontos. Difícil, cara. Fluminense também é uma situação muito difícil. Só venceu 2 dos últimos 5. Encerra contra o Palmeiras. Olha só o encerramento aqui. O Criciúma encerra contra o Bragantino fora. Fluminense contra o Palmeiras fora. O Vitória contra o Flamengo fora. Aí você fala assim, é o Flamengo, mas o Flamengo quer mais nada. Já brigou por tudo já. O Corinthians pega o Grêmio fora, mas o Corinthians, como falei, tá uma situação mais confortável. O Atlético Paranaense encerra contra o Atlético Mineiro, fora de casa. O Bragantino que encerra contra o Criciúma em casa, mas é adversário direto. O Juventude contra o Cruzeiro, também em casa, encerra. Então assim, a situação está mais confortável aqui, né, para Vasco, que está quase lá, Corinthians também, Atlético Mineiro, que tem 2 jogos a menos, Grêmio também, situação vejo um pouco mais confortável. Agora, do Vitória para baixo, todo mundo corre perigo. Mas é o que eu expliquei para você. Se é difícil para o Vitória e para o Fluminense, para Criciúma, Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense, Cuiabá, Atlético Goianiense, é absurdamente mais difícil. Porque eles não vêm demonstrando uma reação no campeonato. Pelo contrário, eles estão regredindo no campeonato. Então, apesar do Vitória ter uma tabela difícil, eu vejo
Eu vejo muitos times em situação pior ali embaixo. Né? Talvez o recorte para esse Campeonato Brasileiro seja muito menos que 44, 43, 42 pontos. Porque, meu amigo, você pegar aqui, o Bragantino tem 36 pontos, ele vai chegar em 42? Fez 3 pontos nos últimos 5 jogos. Né? Para ele fazer 42, ele faz 5. Vai fazer? O Atlético Paranaense tem 34 pontos. Vai fazer aí 6, 7, 8, 9, 10 pontos? Não vai não, pô. Não vai não. Me perdoe, Atlético Paranaense, se estiver assistindo aqui o vídeo. Tá virtualmente rebaixado. Não ganha de ninguém. Né? Atlético Goianiense, Cuiabá, Atlético Paranaense, Bragantino, tem situações aí desastrosas no Campeonato Brasileiro. Muito difícil. Então, eu queria dar uma geral para você com relação a isso, vendo aqui a situação de cada clube. E eu digo para você, esses times que estão ali, do Vasco até o Fluminense, eles têm uma chance muito grande de se manter na Série A, pelo que eles já fizeram nos últimos 5 jogos. E pela projeção também dos próximos 5. A situação está muito pior para quem está ali na parte de baixo, porque não ganha de ninguém e não tem perspectiva nenhuma. Claro que futebol é dentro de campo, desempenho dentro de campo, o que vai dizer são os próximos jogos. Obviamente, podem melhorar? Podem, mas é muito difícil, tá certo? Então eu queria dar esse norte para você entender um pouco esse cenário aí do Campeonato Brasileiro. Se gostou do vídeo, clica no joinha, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua audiência. Um abraço, amigos.